Vamos conversar um pouco sobre este que é o grande tema, né, da política brasileira neste momento. Nós que estamos com o país vivendo este regime de exceção, tem hoje um governo ilegítimo, fruto de um golpe institucional da mais alta gravidade e que infelizmente tem trazido tantos prejuízos para o nosso projeto de nação, para o povo brasileiro, para o senhor, para a senhora que estão acompanhando este vídeo. Em primeiríssimo lugar, nós temos que ter sempre a firmeza de lutar pelas nossas posições políticas, lutar para recuperar a democracia. Não tenhamos nós dúvida alguma, e a história está carregada desses exemplos para nos incentivar, de que um golpe como esse, que foi constituído por Temer, por setores da mídia, setores do judiciário, setores, enfim, que construíram este ambiente de golpe que levou Temer ao poder, que um golpe como esse terá o dia do seu final. E nós agora vamos entrar numa nova fase de disputa muito importante. A denúncia, a nova denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, assinou, enviou ao Supremo Tribunal Federal, ontem foi analisada, né, pelos ministros do Supremo. Temer tentou fazer uma primeira contestação para impedir a denúncia de prosseguir. O Supremo, por larga margem, com exceção do chamado ministro de Temer no Supremo, é duro dizer isso, mas num ambiente de golpe nós temos que suportar uma atuação absolutamente partidarizada e antirrepublicana de um ministro do Supremo, como é o caso de Gilmar Mendes. Vergonhosamente ele articula com Temer, articula para estabilizar Temer no governo e age como um verdadeiro advogado de defesa de Temer no Supremo. Ele foi o único voto que se colocou contra a vinda da denúncia para o Parlamento. Então, amanhã a denúncia deve chegar, nós estamos gravando este vídeo agora numa quinta-feira de manhã, amanhã a denúncia deve chegar ao Parlamento. Segunda ou terça, o presidente da CCJ nomeia o relator, e a pergunta que todos fazem é a seguinte: não, mas Temer tem maioria, ele constituiu uma maioria, e esta, aliás, é a dura característica de um golpe que se dá no âmbito parlamentar. Esta mesma maioria que foi constituída para eleger um bandido como Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para que ele conduzisse o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma e que derrubou de maneira ilegítima o governo que foi escolhido pela maioria do povo brasileiro para governar o país. Esta mesma maioria se articulou para derrubar a primeira denúncia e, vergonhosamente, 263 votos derrubaram esta denúncia. Eu não vou lembrar do nome de todos os gaúchos que votaram para salvar Temer na primeira denúncia, foram 12, mas alguns que a memória me permite, eu vou citar aqui e sempre peço que vocês multipliquem esta informação, que é importante que o povo gaúcho e que o povo brasileiro em cada um dos estados saiba quais foram os deputados que votaram para salvar Temer na primeira denúncia. E, aliás, esta lista estando nas nossas mãos, nós podemos pressionar com mais vigor estes deputados para que dentro de 30 dias, quando a próxima votação será feita, o resultado possa ser diferente. E sempre acreditar que nós podemos vencer uma batalha como essa. Os nomes que eu me lembro que votaram para salvar Temer, no PMDB, deputado Alceu Moreira, deputado Darcísio Peronde, deputado José Fogaça, deputado Mauro Pereira e mais algum que eu agora esqueço. No PP, lembro aqui deputado Renato Molin, deputado Covatti e o deputado José Otávio Germano. No PTB, deputado Sérgio Moraes e o deputado Ronaldo Nogueira. E no PSDB, lembro a deputada Ieda Cruz. Talvez tenha esquecido aqui 2 ou 3 nomes que vocês vão encontrar nessas tabelas que circulam pela internet. Muito bem. Esta maioria parlamentar de Temer é o grande sustentáculo do golpe. É com ela que ele está aprovando absurdos, como é o caso da entrega do pré-sal no nosso país para a exploração de empresas multinacionais, né, do setor de petróleo e gás. É com esta mesma maioria que ele votou uma alteração que significa praticamente
o fim das proteções que a CLT garante ao mundo do trabalho, que vai, infelizmente, reduzir a média salarial no nosso país, reduzir os salários de boa parte dos trabalhadores brasileiros, e com esta mesma maioria ele pretende arquivar esta nova denúncia. Vamos falar um pouco sobre a denúncia. É um material extremamente consistente, são 200 páginas, eu li esta denúncia inteira, como é da minha obrigação, e ali existe um conjunto farto de provas contra Michel Temer e contra a chamada quadrilha do PMDB. Esta quadrilha do PMDB tem como os seus membros mais proeminentes 4 pessoas que hoje estão presas, condenadas pela Justiça. É o caso do ex-deputado Eduardo Cunha, do ex-deputado Henrique Alves, do ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima e também de Rodrigo Rocha Loures, né, que é um dos homens de maior confiança de Michel Temer e é aquele deputado que sai da pizzaria carregando a mala com a primeira parcela da propina que seria paga pela empresa JBS a troco de vantagens numa negociação de valor do preço do gás que a Petrobras fornece para uma termoelétrica que é de propriedade do grupo JBS. Então, esta propina está muito bem descrita e nesta nova denúncia nós temos a descrição de uma propina, não me lembro agora do valor de cabeça, mas de uma propina muito vultuosa, fruto de um contrato da Petrobras com empresas no exterior. Esta denúncia de propina, que irrigou contas, né, contas, né, de Eduardo Cunha e de outros interesses do PMDB, de operadores, de doleiros que operam para o PMDB, ela está descrita na denúncia com todos os detalhes de depósitos, comprovantes dos depósitos, como a Odebrecht colocou em empresas offshore este recurso e dali o recurso migrou para contas no exterior que depois voltaram para irrigar, né, gastos do PMDB, tanto em campanhas eleitorais como também fora de campanhas eleitorais. Ali nós temos, portanto, também o detalhe todo, né, da obstrução de justiça, que são todas as combinações para comprar o silêncio de Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro. Eduardo Cunha é bem conhecido de todos vocês, Lúcio Funaro talvez não o seja de alguns, portanto eu explico aqui, Lúcio Funaro é um doleiro, operador deste conjunto de propinas do PMDB, que vinham de diversos negócios do setor público. Por exemplo, do fundo de investimento, do FGTS. Né? Ali havia uma cobrança de pedágio, onde as empresas que queriam obter recursos deste fundo de investimentos para fazerem negócios e investimentos eram obrigadas a pagar uma propina para irrigar este esquema, né, da quadrilha do PMDB. Então, tudo isso está fartamente documentado e, do meu ponto de vista, motivos nós temos de sobra para conseguir os 2/3 de votos que temos que conseguir para que haja o afastamento de Temer da presidência. Então nós temos 30 dias para mobilizar o país, no sentido de pressionar esses deputados. Volto aqui, eu sei que estou falando com gente do Brasil inteiro, de outros lugares do mundo, mas especialmente quero falar com aqueles que são do meu estado, Rio Grande do Sul. Nós temos aí o caminho aberto para, durante 30 dias, pressionarmos esses 12 deputados que votaram para arquivar a denúncia, a primeira denúncia, e salvar Temer, para que alguns desses votos mudem na segunda denúncia. A vontade do povo brasileiro é expressa sobejamente nas pesquisas de opinião pública, como esta que foi divulgada nesta semana. 90% do povo brasileiro entende que Temer deve ser afastado da presidência da República. Então, motivos políticos para o afastamento de Temer temos de sobra, né? E temos, evidentemente, os motivos também jurídicos, né, de um processo que precisa continuar. As pessoas me perguntam, mas Fontana, estes desvios todos, uma parte deles, a parte mais importante inclusive,
não ocorreram durante o governo do PT. Como é que tu te sente em relação a isso? Evidente que eu me sinto muito mal em relação a isso. Mas eu sempre digo para as pessoas, como repito agora para vocês que estão aqui acompanhando esta transmissão nossa pelo nosso Facebook, pela internet, que estes casos de corrupção que nós estamos investigando através de uma série de operações que estão mostrando como operou esta quadrilha do PMDB, eles ocorreram durante o governo da presidenta Dilma, durante o governo do presidente Lula, ocorreram, obviamente, contra a vontade do presidente e contra a vontade da presidenta Dilma. Ocorreram de maneira, um processo, né, como nós conhecemos cada vez melhor os detalhes agora, e nós temos que sempre ter esta frase muito clara: não importa quem cometeu os crimes de corrupção, todos devem ser punidos dentro da lei. E é isto que nós estamos tentando fazer agora com Temer, que todos os indicativos são de que é o grande coordenador desta quadrilha junto com Eduardo Cunha. Então, Temer precisa responder à justiça brasileira. E aqueles que votam aqui para arquivar o processo contra Temer estão impedindo que o Supremo Tribunal Federal faça o julgamento de Temer. O que demonstra a solidez desta denúncia? Em primeiro lugar, ela é fruto de muitos meses de investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Não é uma investigação feita por adversários políticos, é uma investigação feita pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Segundo lugar, o ministro Edson Fachin analisou preliminarmente esta denúncia e enviou para a Câmara Federal, porque ele teria o poder monocrático. Se entendesse que a denúncia não tinha consistência, o ministro Edson Fachin poderia arquivar esta denúncia de plano. Por que ele não arquivou? Porque ele percebe um conjunto farto de provas, indícios materiais de crimes graves contra a nação brasileira, contra o erário público brasileiro, contra o interesse público. Portanto, ele diz: esta denúncia merece ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Envia ao Congresso Nacional, que responde se autoriza ou não o Supremo a julgar. Portanto, o nosso voto, o meu voto, que será a favor do prosseguimento da denúncia, ele servirá para permitir que o Supremo julgue Michel Temer. O voto daqueles, como eu citei há pouco, os deputados, os 12 deputados gaúchos que votaram para arquivar a denúncia contra Temer, a primeira denúncia, ele é um voto que impede o julgamento de Michel Temer, que absolve politicamente Michel Temer neste jogo de interesses daqueles que querem manter um governo com o objetivo, inclusive, dentre outros, além do objetivo de vender muito do patrimônio público que a nossa nação construiu ao longo de décadas e de séculos, querem fazer deste governo uma ferramenta, como estão fazendo, muito poderosa para obstruir as investigações contra a corrupção, que é a operação que foi batizada, né, naquela gravação que Jucá foi gravado sem saber que estava sendo gravado, feita por Sérgio Machado, onde Jucá propunha um grande acordo para estancar a sangria, para parar tudo isso, para parar as investigações contra a corrupção. Esse é outro motivo pelo qual Temer tem que sair do governo, porque ele está usando a função de presidente da República para obstruir a justiça e obstruir as investigações. Então, além da piora da nossa vida, além dos problemas graves que a economia brasileira enfrenta, que são cada vez mais graves, do desemprego que cresce, da situação social do país que só piora, dos programas que estão sendo cortados, além disto, se Temer continuar na presidência, o que seria um escândalo, uma vergonha para o país, mas a continuidade do governo Temer, ela significará um processo cada vez mais intenso de obstrução da justiça. Então, a partir da semana que vem, se intensifica esta disputa, que vai durar provavelmente 4 semanas, onde eu espero que desta vez a ampla maioria do povo brasileiro, estes mais de 90% dos brasileiros, consigam pressionar o parlamento para que Temer seja afastado do governo do nosso país, porque é uma vergonha o Brasil ser governado por esta quadrilha que está governando o país neste momento, coordenada por Michel Temer, de maneira absolutamente ilegítima na presidência da República. Nós voltamos a falar na sequência de tudo isso, com mais detalhes. Cada vez que eu conversar,
Eu vou estar dando um dos detalhes da denúncia para que vocês acompanhem e, obviamente, aqueles que puderem, é um material que deve ser lido, este material assinado, a denúncia, né? Não é um material, é a denúncia assinada por Rodrigo Janot, que pede que Michel Temer seja afastado da presidência da República e condenado pelos crimes de formação de quadrilha e de obstrução da justiça. Então vamos sempre, em novas falas, dar detalhes desta denúncia para todos vocês que acompanham as nossas redes sociais.